Vamos lá. Vamos falar primeiro da região norte. A região norte do Brasil ela é formada pelos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A identificação da região norte ela é muito simples. Basta você, quando a gente fala da região norte, a primeira coisa que vem, pelo menos na minha mente, é a floresta amazônica, a bacia amazônica, a estrutura, vamos dizer, natural que existe dentro da região norte. É uma das regiões a menos habitada, que é proporcionalmente, vamos falar assim, é por causa do grande contingente natural. Nós estamos falando da maior floresta tropical do mundo, e nós estamos falando também de um dos maiores rios do mundo, uma das maiores fontes de água doce do mundo, que é a floresta amazônica, que é o Rio Amazonas. Então, a população que vive nessa região é o que nós chamamos de as populações tradicionais, os indígenas. A região que mais abriga a quantidade de indígena é a região norte, assim também como quilombolas. Lembrando que o Maranhão, que está no Nordeste, é o maior centro, é o estado que mais tem centros quilombolas do Brasil. Porém, na região norte também é uma grande contingente de centros quilombolas, e principalmente indígenas. É a região do Brasil em que nós temos as maiores, vamos dizer assim, produtos da natureza, é da região norte. Os povos que habitam essa região são os povos chamados populações tradicionais. A região norte do Brasil ela começou a ser explorada principalmente vamos dizer assim, o alavancar de algumas atividades que começaram a ser executadas na região norte, perdão, a partir da década 1950, a segunda metade do século XX. Você vai perceber que nós vamos perceber que vai ter maior abrangência de uma certa colonização, vamos dizer assim, da região norte, até então muito inabitada, somente pelos povos tradicionais. Se eu estiver falando muito rápido, você pode ir pausando o vídeo para você ter um entendimento melhor. As drogas do sertão, que era um dos maiores, vamos dizer assim, explorações que houve na região amazônica, a região norte, melhor dizendo, ela foi também de grande alavancar para o agrupamento de pessoas naquela região, ou seja, o povoamento. Não só a exploração das drogas do sertão, mas também das missões jesuítas, que foram mais se aprofundando para o interior do Brasil, que até então era muito do Nordeste. Principalmente a partir do século XIX, houve uma maior exploração daquela região. Ou não podemos também deixar de considerar a coleta do látex e da produção da borracha, que foi de grande importância. Todas as vezes que houver atividade econômica em uma região, automaticamente nós vamos ter um povoamento daquela localidade. A partir da segunda metade do século XX, nós vamos perceber também grandes atividades econômicas e industriais que vão se descentralizar, ou seja, sair daquele centro do Brasil, principalmente da região sudeste, e agora, com a exploração de novas estradas, vai entrar na região norte, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus e o grande projeto Carajás. Esses projetos... eu não vou cobrar muito disso, é só para a gente entender como a região norte ela se desenvolveu. Esses projetos eles serviram de base para um povoamento também. A Zona Franca de Manaus é uma zona industrial que fica no meio da Amazônia. Então isso é muito interessante, porque eles pegaram e descentralizaram o governo na sua tentativa de industrialização, descentralizaram, eles tiraram daquela centralidade São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e levaram para o meio da região norte, para que houvesse, vamos dizer assim, uma melhor exploração do nosso território. Depois da região norte... nós vamos ver a região Nordeste. Tudo isso que eu estou falando para vocês se encontra na página 15 do nosso caderno de conteúdos.
A região norte. A região norte ela é formada basicamente pelos estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É a nossa região, é a região que nós vemos, uma região que foi marcada drasticamente por grandes mazelas, mas também tem uma história muito rica, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista cultural. Nós somos seres culturais, somos seres culturais. Aqui no Nordeste nós temos uma grande gama de todos os tipos de comida, de sotaque. Isso é muito interessante. Nós, maranhenses, não falamos igual se fala na Paraíba, em Pernambuco. Não, então, dentro do próprio Nordeste nós temos uma diferenciação de dialetos, né? Eles falam bem mais, bem, vamos dizer assim, eu acho muito engraçado a forma que eles falam, eu acho muito interessante. E o Nordeste foi marcado também por atividades econômicas muito fortes, principalmente a exploração da cana-de-açúcar. O pau-brasil, que só tinha no Nordeste, na região, na Mata Atlântica, né? A antiga Mata Atlântica não existe mais, nós temos hoje em torno de apenas, no máximo, 13% da floresta da Mata Atlântica, né? É um bioma totalmente que foi destruído pela ação do homem. É onde estão as grandes cidades hoje. Mas voltando, em 30 anos, o famoso pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso país, em 30 anos o pau-brasil foi completamente, as matas de pau-brasil foi completamente destruída. Todos levados para a grande metrópole, Portugal, né? A coroa exigia, já que era uma madeira de lei que servia para praticamente tudo que se podia fazer. E aí o Nordeste ele foi muito, mas muito explorado mesmo. Muito explorado. Em compensação, nós tivemos, com a miscigenação que houve no Nordeste, primeiramente no Nordeste, nós tivemos um grande crescimento cultural. Haja vista danças, comidas, atividades de natureza, vamos dizer assim. Somos bem agraciados com as melhores praias que existem. Eu particularmente gosto muito, não tenho tanto conhecimento de viajar realmente para as praias do Nordeste, mas a beleza essa não se pode negar por quantidade de imagens, de vídeos que se tem dessas localidades. Passando a página, nós temos aí ainda falando sobre o Nordeste, sobre os problemas que o Nordeste enfrentou, como, por exemplo, a grande concentração fundiária que existiu nessa região, o processo de migrações que houve, as migrações internas no Brasil, em que os nordestinos, tentando uma vida, buscando uma vida melhor, saíram do Nordeste, sofrido principalmente da região dentro do Nordeste, que é o sertão, onde a gente tem uma grande deficiência nas questões naturais, quando se fala de água, não tem, a verdade é essa, não tem água, só quando chove mesmo, não é no Nordeste inteiro, graças a Deus nós não sofremos com isso. Se nós não temos água em casa, não é porque falta água, o recurso natural não falta, mas sim pelas administrações que nós temos em nosso estado. Mas nós não temos quase Imperatriz, a região de Imperatriz, toda essa região do Tocantina, nós não temos característica alguma do sertão de Nordeste. Todas as nossas características são do Norte. Se vocês observarem bem, quando nós entramos aqui em Imperatriz, vindo ali da região de Estreito, de Porto Franco, quando nós entramos em Imperatriz, logo após a ponte sobre o Rio Cacau, nós vamos perceber que tem uma placa gigantesca dizendo Imperatriz, Portal da Amazônia. Significa que nossas características de localidade são da Amazônia, porque a Amazônia começa aqui. Então nós não vamos falar que vamos lá para a Amazônia, é lá na Amazônia. Não, é aqui na Amazônia. Nós estamos no lado da Amazônia explorado.
um lado muito explorado. Então nós vamos ter cidades aqui. Quando a gente fala de Amazônia, nós só lembramos das grandes árvores, né? Nós estamos do lado da Amazônia, que é muito explorado. E aí o Maranhão, ele passou por... O Maranhão não, o Nordeste passou por esse processo de migrações internas, em que a maioria das pessoas saíram do Nordeste tentando buscar uma vida melhor no sul do Brasil, principalmente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Nós percebemos que essas pessoas fizeram e fazem parte da história também do Sudeste, porque eles levaram o seu jeito para o Sudeste. Então, é mais do que comum, como vários amigos meus sempre falam, você topar muitos e muitos nordestinos na região Sudeste. Isso é um fato comum. Isso é êxodo rural, nós ainda vamos falar mais disso à frente. Hoje, eu gostaria de falar especificadamente sobre esses assuntos mais resumidos. A partir da semana que vem, nós teremos aulas com maior eficiência, vamos dizer assim. Aqui é um resumo do que nós vimos e que nós ainda e um prefácio do que ainda vamos ver. Então, espero que vocês fiquem bem. Vocês já devem ter percebido que tem uma atividadezinha para ser feita na página 17. É sobre isso que eu falei, não é nada de complexo. E também vou deixar uma atividade complementar para a gente ter uma fixação melhor dos conteúdos. Todos fiquem na paz e até a próxima aula de Geografia.